corte na artéria. O corte ele pode ser superficial, se a artéria passa superficialmente, frente à pele, né? Ou ele pode ser mais profundo. Se ele é mais profundo, ok, nós podemos fazer esse recurso, tá? Mas, digamos aqui, para a gente poder entender melhor, eu não tive a possibilidade de inserir nada para tampar. Tá? Então, eu fiz o curativo e eu percebi que ele continuou sangrando. Eu não tive essa percepção que é arterial, estava jogando, e vai continuar sangrando. Tá? O risco de acontecer isso, que o cirurgião fez, eu simplesmente falei, resolvi, está sangrando. Vou tranquilamente, vou pegar meu carro está lá em cima. Vou buscar o carro, o sangue continua pingando ali. Tá? É arterial, ele não vai parar. É diferente normalmente do sangue venoso, que vai coagular e vai parar. A pessoa que não tem problema de diabetes, principalmente, de coagulação do sangue, o sangue ele coagula em média em 5 minutos. 5, 10 minutos ele para. Se ele vai continuar sangrando, ele vai continuar a perder sangue. Ele vai entrar em choque, tá? Ele vai ter, de repente, falência de algum órgão, que já tem uma deficiência, não sei. Isso é irreversível. Tá? Então, se eu perceber que ele continua sangrando, o risco é muito grande eu errar também. E fazer o atendimento, simplesmente colocar o curativo, ele continuar pingando e falar, daqui a pouco para. E arterial, o negócio vai continuar jorrando ali sangue, vai continuar pingando, vai lavar o carro no chão. Dependendo do tempo que você vai ter, igual no meu caso, que eu tinha lá na fazenda, meia hora para chegar até a cidade. Meia hora a pessoa já morreu. Você está perdendo sangue. Você está perdendo sangue. Então agora nós damos continuidade, você percebeu de imediato que não parou o sangramento, que ele continuou o sangramento, que ele tem uma pulsação aqui arterial. Tá? Nesse caso, o que eu farei? O arterial? O arterial. Você vê que é mais profundo, né? Não é que é mais profundo, ele atingiu uma artéria. Uma artéria. No caso da pinça, né? Do negócio. A artéria ela pode ser aqui. profunda ou pode ser superficial. Nem Vamos... sempre. Então, cada situação vai ser uma situação diferente. A pinça tem situações que eu consigo fazer. Que eu consigo olhar aqui, pegar, cheguei lá, peguei a minha artéria. Tá cheio de sangue. E pinçou. Pincei. Beleza. Será que eu tenho uma pinça naquele momento, eu vou conseguir pegar aquela artéria, ela vai estar suficiente? Eu vou rasgar a pele da pessoa, puxar a artéria para fora, para ela dar um nó na ponta da artéria? No caso seria o torniquete, para colocar, para poder diminuir um pouco, né? Entendeu? Então são... E cada mexida que você dá é uma dor intensa no paciente, ele não vai ficar parado. Tá sangrando. Só esse movimento aí vai... Continua sangrando, continua a pulsar, tá? Você vai fazer a pressão, Marcelo? Vai fazer a pressão. Aqui eu deixei exposto justamente que ele vai ter um complemento, esse braço aqui, tá? Ele vai ter um complemento, eu deixei ele exposto aqui, até para vocês entenderem melhor o funcionamento no caso do torniquete, tá? Eu estou nessa situação. Qual que é a função do torniquete? Ele impedir o fluxo de sangue, que o sangue continue a sair, ele vai impedir esse fluxo, tá? Eu tenho aqui a minha artéria. Se eu pegar a minha artéria, eu continuo bombando, tá? Agora pode mandar sangue. Tá? O sangue ele começou a jorrar e eu não estou conseguindo fazer com que ele pare esse sangue. Depois que eu pego o ar. Tá? Ó, o sangue já veio jorrando. Começou a enxergar. O sangue está jorrando aqui. Tá? Ele tem uma mangueira que está vindo aqui. Se eu pegar essa mangueira e fizer isso aqui, ó, fechar a mangueira, vai continuar saindo sangue aqui? Não, ele vai parar esse sangue. Tá? Porque ele cortou o fluxo. É igual uma mangueira de jardim. Eu lá dobrei, a mangueira parou o fluxo. Tá? Se ela voltar a abrir, vai voltar a sair sangue. Tem como fazer isso na artéria? Pegar a artéria, dobrar ela? Não. Você vai cortar o braço da pessoa, fala, tira a artéria, dobra a artéria, dá um nó na artéria. Não vai ter como, tá? Porque ela tem ramificações, tem um monte de processo, tem músculo, depende do que está envolvido no próximo artéria. Você vai cortar músculo, vai cortar um monte de coisa, então esquece, isso aí não tem como ter essa opção.
Então, o que eu vou fazer? Para que eu feche, né, esse fluxo, tá? Existe que todo mundo conhece, que é o torniquete. Tá? O torniquete, eu posso estar utilizando o torniquete profissional, tá? Que é comprado, que já foi desenvolvido com esse objetivo. Tá? E existe a possibilidade de utilizar qualquer material que vá fazer uma pressão para que os músculos, nervos, tendões pressionem de encontro a uma matéria mais rígida, tá? E impeça esse fluxo. Por quê? Se eu pegar essa artéria e aqui tem uma espuma e eu pressionar aqui, vai continuar o fluxo, porque a espuma ela vai absorver toda a força, tá? Então tem que ter algo mais rígido para que ele feche, concorda? Tá? Então por isso que o torniquete eu não posso aplicar em qualquer lugar, porque ele vai ter que ter uma ação sobre a artéria, ele vai ter que fechar a artéria. Tá? Se eu colocar o torniquete aqui, tá? Estou pressionando, digamos, estou pressionando aqui, mas a artéria passa aqui, adianta ficar pressionando aqui? Tinha pensado aqui. Mesma coisa. Tá? Então depende da posição onde ela vai estar passando. Então algumas literaturas indicam você colocar o torniquete sobre a próxima articulação, tá? E alguns na parte mais alta do membro superior ou do membro inferior. Tá? Então, eu cortei aqui. Tem literatura aqui, orienta em colocar o torniquete nessa posição aqui em cima, para fechar aqui. Tá? Existem literaturas que orientam a colocar aqui, o torniquete sobre a próxima articulação. Sobre a próxima articulação. Tá? E outras pessoas vão colocar justamente próximo ao corte. Pronto, próximo ao corte, depende do corte. Se você não conhecer muito bem a anatomia humana, tudo mais, você vai ficar apertando, vai ter que apertar muito e você vai causar várias lesões também na vítima. Tá? O uso de materiais improvisados, tá? O pensar fora da casinha, é quando você não tem material adequado. Esse daqui, ele estava junto, tá? Aqui em cima, não sei se já alguém esse cadarço, esse material que nós vamos usar aqui no treinamento. Se alguém pede quem quer, que já avisa que eu não uso, tá? Então, qual que vai ser a função? A mesma função do torniquete. Tá? Se eu for pegar, digamos que esse aqui, ó, bem parecido com a musculatura, então, ó, esse músculo aqui, quando eu vou colocar meu torniquete e vou pressionar, tá? Eu vou amarrar, pode tentar levantar assim, você sai lá. O que acontece? Esse material vai pressionar a minha artéria e por mais que o coração bombeie lá, tá? O sangue não vai sair aqui, porque eu interrompi o fluxo. Tá? O que ele fez? Ele fechou a minha artéria. Então o torniquete, a função dela é essa, tá? Interromper o fluxo sanguíneo. Ele pode se matar lá que não vai sair, tá? Existe. Certo? Porque eu fiz o torniquete aqui. Ô Marcelo, deixa sair um pouquinho de sangue para o pessoal saber. Deixa aí. Tá. Só dá uma afrouxada para o pessoal ter, saber como é que funciona. Tá saindo, ó, tá saindo sangue lá, certo? Eu vou lá, tenta apertar de novo. Parou o sangue. Legal. Legal? Deu pra entender? Esse é o papel do torniquete. Ô Marcelo, é interrupção que fala? Interrupção do fluxo. Ela pode existir por quantas horas ou minutos? Porque uma hora vai causar um outro dano no tecido. Perfeito. Uma hora vai causar o quê? Outro dano no tecido. De pegar o torniquete e ele tem uma faixinha branca aqui. Escrito time. Tá? Tem um tempo aqui. Para que serve isso aqui? Marcar, se Pra ela tá indo, marcar vai o marcar. tempo que foi peso, O horário o horário que foi que colocado. você colocou o torniquete.
o horário que você colocou o torniquete. Por quê? Porque existe um tempo limite estipulado, tá? Para que quando ele vai chegar no hospital, no atendimento especializado, ele vai conseguir avaliar a condição do tempo que já está aquele torniquete e tomar algumas ações para impedir que, ao desafrouxar o torniquete, tá, todo o sangue coagulado, todo o fluxo de sangue que está parado ali, todas as toxinas, subam para o coração, espalhem para o resto do corpo e matem outros órgãos. Então ele sabe que atitude ele vai tomar. Tá? Em média, eu posso passar um pouco? Pode. Tá? Em média, eles estipulam 2 horas e meia. Tá? Antigamente, 10 minutos que o pessoal falava, né? Antigamente. O pessoal falava 10 minutos, você afrouxa, depois aperta de novo, depois afrouxa, até 10 minutos. Eu não sei se o seu tempo era nessa. Aí depois os estudos foram Retiraram o torniquete uma época, né? Falaram, não usa o torniquete. Tá? Então, antigamente o pessoal falava assim, troca o torniquete, depois de um tempinho você afrouxa, depois aperta de novo, para o sangue circular, para não morrer aquela parte. E chegou-se na conclusão de que isso era mais prejudicial do que benéfico. De ficar afrouxando e apertando, afrouxando e apertando, afrouxando e apertando. Tá? Então eles estipularam marcar, colocou o torniquete, só vai tirar o que chegar no hospital. Porque o atendimento especializado tem recurso adequado para o atendimento, para que aquele corte não cause uma lesão mais grave para o acidentado. Então, por isso que é importante marcar a hora que foi feito o torniquete. E uma coisa também, o torniquete foi inventado na guerra para os soldados. Israel que começou no torniquete. Está na guerra, tomou um tiro, uma bomba, uma mina, arrancou a perna, arrancou o braço, ele mesmo tira do bolso e se aplica. Então, nesses locais de guerra, o médico, a base médica do exército fica longe. Então, se levava aí, às vezes até 3 horas para chegar na base. Precisa justamente para essa observação que o Daniel fez. Tá? É de alta aplicação. A pessoa vai colocar o torniquete, ela vai puxar, tá? Até dar a pressão e vai girar a canetinha para movimentar. Eu vou apertar. Já estava com a canetinha aqui para fazer o teste. Apertar a cabeça limpa. Alguns modelos, a própria, aqui é uma caneta, tá? Já para você marcar o horário. Então, você fica, e agora? Estou sem caneta, tá? Esse modelo, por exemplo, ele não tem a canetinha, tem uns que é o próprio bico aqui, você já faz a mutação e utiliza ela para marcar. Mas é bom marcar o horário, o tempo, para saber o atendimento. Porque pode acontecer, né? Teve um desmoronamento, teve alguma coisa igual, teve um desmoronamento essa semana de um prédio e o vizinho, que era pedreiro, teve uma fratura exposta, né? Vocês viram no noticiário, né? Pertinho de casa. Foi perto da sua casa? O edifício de Foi 7 andares construíram uma a mais. O edifício construíram 8. O engenheiro que projetou não sabe fazer o trabalho dele. Errou o cálculo. Ele joga um a mais. Joga uma a mais, mas é só um. E é só um andar só. Só um andar. Aguentou, afundou. Tá? Então feriu, né? Mas de repente por isso é uma amputação. Naqueles 15 minutos a pessoa vai morrer. Daí você vai utilizando o torniquete. Não tem torniquete tático, você não comprou torniquete, não existe kit de primeiros socorros, tá? Utilize qualquer material. Tá? Camisa. Como eu falei para vocês, lá na fazenda nós usaram o fio telefone, arrancaram o fio telefone lá e fizeram torniquete e resolveu, o cara não morreu. Tá? Não perdeu o membro, não perdeu nada, né? Mas aqui no nosso caso nós temos torniquete tático. Tá? Então ele está sangrando, o serviço percebeu que não resolveu fazer tamponamento, é arterial, e ele vai colocar agora para a gente o torniquete vai apertar ele aqui. Tá? Era mais fácil, já estava aí, cara. Ele quer colocar no meu pescoço. Não, não precisa não. Precisa no final, porque ó, a esposa tá ali. Por isso que eu trouxe ela hoje, que exatamente. Não, eu não ia levantar ali. Não, levanta, né?
Dá pra tirar tudo. Fazer um trabalho e depois colocar. É dá trabalho, né? Isso não quer. Então, a ideia é você puxar o máximo que puder antes de começar a rodar a caneta, tá? Então, colocou o torniquete, tá? Então, essa caneta vai ser para dar o arremate final. Você vai pressionando ela até que o fluxo encerre. Você percebeu? Você não vai continuar apertando até quebrar o osso da pessoa, tá? Então, você parou o sangramento, você vai lá e vai cortar. Aí tá sangrando. Parou? Parou? Não. Aí parou. Aí o que ele vai fazer lá? Vai marcar a hora. Vai travar. Porque ele não vai segurando lá na ambulância. Lá, o torniquete fala lá, vou sentar do lado do assistente. Aqui? Tem que tirar esse tempo e baixo. A rosca de um lado. Perfeito. No caso aqui, pelo tamanho, tá? No aço possivelmente, se ele cavou de um lado, é suficiente. Ele não vai soltar aqui. Tá? Então ele não vai perder essa pressão que ele está fazendo sobre a artéria. Ah, não consegui fazer do outro lado, não está bonitinho. Vai quebra o osso Tá. que vai dar dos dois lados aí. Perfeito. Ele travou, interrompeu o fluxo. Fechou? Lembra de marcar a hora nessa hora. Isso. Tá. Manda levantar o braço. Dúvida?